Nainani, cantora gospel, angolana genuína, e nossa irmã angolana, africana. Uma pessoa que foi instituída por Deus para impactar nações através da sua voz. Segundo ela, desde a sua meninice, já sentia uma paixão enorme pela música. A priori, cantava música secular. A posterior, passou a cantar na igreja na qual fazia parte, imitando música de uma excelente gospel que infelizmente já não faz parte do mundo dos vivos, Ludmila Ferber. E depois de algum tempo, ela foi revelada pelo próprio Deus que era escolhida, que era a principal, eleita na sua família como uma verdadeira adoradora. Deus colocou no seu coração um propósito. Tu vais impactar nações através da sua voz. Eu irei te usar a sua voz para atingir o mundo inteiro, sobretudo o teu país e o teu continente, Angola e África. Mas sob uma condição: tu não irás te cobrar. Segundo ela, Deus revelou isso no seu coração para que ela não fizesse um orçamento quando ela estivesse a louvá-lo, estivesse a adorá-lo, estivesse a exaltá-lo. Deus colocou isso no coração de Nainani, ou Nainani, como muitos chamam. Mas em contrapartida, quando ela obedeceu esse chamado, quando ela obedeceu este propósito, aí levantou-se os adversários, levantou-se os opositores, levantou-se os perseguidores, os inimigos, aqueles que não querem que ela seja a principal impactante de louvores, adoração cá em Angola e em África. Felizmente a nossa irmã Nainani não tem muitos perseguidores cá em Angola. Os angolanos estão felicíssimos por saberem que uma irmã nossa, uma genuína angolana, está a ser usada muito por Deus e as suas canções estão a atingir várias regiões do mundo, principalmente o Brasil, que é um país geograficamente grande e a sua música está a impactar corações, almas, a impactar muita gente no Brasil. E é no Brasil aonde realmente está a surgir os maiores adversários da nossa irmã Nainani. Mas é só para dizer que todos aqueles que são espirituais, principalmente a nossa irmã Nainani, não tem que se preocupar com isso. Isso implica dizer que o ministério dela está a ser 100% abençoada. O ministério dela está a ser 100% abençoado por uma única razão. Tudo aquilo que é de Deus suscita adversários. Tudo aquilo que é de Deus suscita incômodo. Desperta-se fúria, ira e furor no coração de quem não quer que o propósito de Deus se concretize, se realize através de nós. Então ela não tem que ficar preocupada com isso. Ela tem que ficar despreocupada. Porque a maior prova de que o propósito que ela está a cumprir é um propósito proveniente de Deus, é a perseguição na qual ela está a ser submetida. Porque é sabido que no Brasil, o mundo gospel sobrepuja de uma forma incrível. E nem todos os músicos gospel no Brasil são realmente servos do Altíssimo. Muitos deles até são músicos seculares, mas que depois enveredam para o estilo gospel a fim de fazerem simplesmente dinheiro. O Brasil, geograficamente falando, é muito grande. É um país muito grande, muito extenso. Entretanto, basta apenas alguém vender um disco
para simplesmente tornar-se milionário, caso o disco, né, tenha muita concorrência, tenha muita saída. E um disco, às vezes, basta simplesmente lançar uma música na qual haja uma repercussão positiva no Brasil, para este músico gospel ou um cantor secular se tornar imediatamente riquíssimo, milionário. E é sabido que a música gospel no Brasil tem muita saída, mas nem todos que cantam música gospel no Brasil são cristãos. Uns até só têm conhecimento da Bíblia, uns têm conhecimento da vivência cristã e compõem músicas que depois tornam-se gospel, torna-se agradável e automaticamente eles conseguem fazer dinheiro com isso. Então, aparecendo alguém que afirma claramente que louva a Deus, que adora a Deus, que exalta a Deus através da sua voz a custo zero, que não faz orçamento para louvar e administrar a palavra de Deus, isso aqui suscita já um certo ciúme, uma certa inveja e um certo descontentamento por parte daqueles que nunca tiveram comprometimento com Deus em termos de louvar, em termos de ministrar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, de graça recebei, porque de graça também deves dar. Ou seja, em palavras miúdas, de graça recebi e de graça também devo dar. É claro que existem custos, às vezes, a serem supridos para conseguirmos, então, levar a palavra de Deus através do louvor ou através de uma ministração até as outras regiões. É óbvio que isso existe. Mas o que a nossa irmã Nainan está a dizer não é que ela não precisa de dinheiro para suprir algumas necessidades do seu ministério. Não é nada disso. O que ela está a dizer é que ela vai louvar desde que lhe criem as condições de transporte, logística, sobretudo do concerto em si, é o suficiente para ela. Mas que ela não faz um orçamento. Eu estou a louvar, eu estou a adorar, mas eu quero que me pagam X. Ela não faz isso. Eu quero que me pagam Y. Ela não faz absolutamente nada disso. E ela deixou claro nas suas entrevistas, se alguém benevolente, de boa fé, quiser transferir algum valor monetário à sua conta, a fim de ajudá-la nas necessidades do seu ministério, ela não rejeitaria. Ela não iria te negar. Ela aceitaria numa boa. Porém, o que ela não faz é um orçamento, como muitos músicos fazem quando trata-se de ministrarem, louvarem e adorarem a Deus. Mas é o propósito que Deus colocou no coração dela. Não vejo maldade, não vejo malícia alguma nessa decisão dela, para que os músicos gospel do Brasil hajam desse jeito. Isso está mais do que provado que por detrás dessas reações nocivas por parte de alguns músicos gospel do Brasil, criticando a nossa irmã Nainan, debochando dela, dizendo coisas absurdas a respeito dela, insinuando coisas que nem sequer ela faz ou ela quer fazer, é motivo de quê? De inveja. Porque a pessoa que disse que Deus colocou um propósito no seu coração para que não fizesse orçamento algum para louvar, para adorar, para exaltar o grandioso Deus, o soberano Senhor Jeová, o Elohim Adonai, o Emmanuel Deus conosco, o Rei dos Reis, o Altíssimo sobre toda a terra, teve uma explosão e uma repercussão positiva no seio dos brasileiros. A música dela está a tocar em todo o Brasil. E as pessoas sentem o Espírito Santo quando ouvem Deus a manifestar-se através da voz da nossa irmã Nainan.
Então a máfia gospel, aqueles que são mafiosos, aqueles que só cantam música gospel a fim de lucrarem, a fim de se enriquecerem, estão a sentir-se ameaçados, porque sabem que alguém que veio com uma proposta dada por Deus de não cobrar absolutamente nada, pode tirar o pão da boca deles, pode tirar o peixe da boca deles ou delas. Então a tendência é levantarem-se e encontrarem erros em tudo que a nossa irmã Nainani fala ou faz. E eu não estou a defendê-la por ser angolana. Eu estou a defendê-la porque eu sei que foi o próprio Deus que revelou este propósito magnífico e estritamente espiritual no coração da nossa irmã Nainani. Eu defenderia se fosse uma brasileira, se fosse uma moçambicana, uma portuguesa, uma americana, não importa qual fosse a origem da Nainani, eu defenderia. Porque eu sei que quando Deus coloca um propósito nos nossos corações, o diabo cria situações para impedir. No Brasil, tem excelentes cantores gospel que são usados por Deus. Eu particularmente hoje não me canso de ouvir a manifestação de Deus através da boca do Fernandinho, o nosso cantor Fernandinho, a nossa falecida Ludmila Ferber, Gerson Cardoso, Matos de Nascimento. Eu não me canso, eu sinto a presença do Altíssimo quando ouço um louvor saindo da boca do nosso caríssimo irmão Fernandinho. Do nosso caríssimo irmão Fernandinho. Entretanto, como Fernandinho e diversos músicos gospel, que eu tenho uma certeza absoluta que são usados por Deus, são muito usados por Deus. No entanto, não é por se tratar de um angolano ou de um africano que a minha índole defensiva está muito intensa, não. Tem diversos músicos gospel, como diversos pregadores gospel. Não, pregadores gospel não, gospel está mais associado à música. Tem diversos músicos gospel no Brasil que eu amo e que sei que são instrumentos usados na mão de Deus quando estão a ministrar um louvor. Como também tem diversos pregadores no Brasil que eu amo, que sei que são muito usados por Deus quando estão a pregar, como Silas Malafaia. Enfim, mas é sabido que esse descontentamento por parte de muitos músicos gospel e certas pessoas viradas à mídia, influência no Brasil, com relação à nossa irmã Nainani, não tem uma outra resposta do que inveja. É a inveja que elas têm, ou que eles têm, do ministério que Deus colocou no coração desta brava guerreira de Cristo, dessa brava guerreira angolana e africana. E eu deixo um recado para Nainani. Fica feliz, minha irmã. Fica felizíssima da vida. O teu ministério tem a mão do Altíssimo. O teu ministério tem a mão de Deus. Se não tivesse, ninguém se levantaria. Temos diversos exemplos. Quando Jesus chegou, Jesus ministrava de forma diferente em relação aos fariseus. Os fariseus tinham uma maneira de pregar, tinham uma maneira de ministrar a sua palavra. E quando Jesus chegou de forma diferente, de forma humilde, simples, sem impor absolutamente nada ao povo. E ele dava tudo de graça. A única condição que ele oferecia aos demais era a fé. Tu crês que eu posso te curar? Eu creio. A tua fé te salvou.
Tu crês que eu posso fazer isso? Eu creio. Então estás curado, estás sarado, estás ressuscitado, estás abençoado. Jesus em nenhum momento colocou condição humanitária como fator principal para que a manifestação de Deus ocorresse na vida de quem Ele curou, de quem Ele ressuscitou e de quem Ele pregou. E o que aconteceu? Caríssima irmã Nainani, o que aconteceu? Os fariseus levantaram-se contra Jesus e diversas vezes quase apedrejavam Jesus. Jesus teve que sair de um sítio para o outro, fugindo, porque ele estava sendo perseguido. Foi chamado de Beelzebu, foi chamado de filho das trevas, foi confundido. Tudo o que ele estava a fazer era um propósito que Deus havia colocado no coração dele. E aqueles que até se intitulavam cristãos, que se intitulavam servos de Deus, eram mesmo aqueles que se levantaram contra ele. Então quem vai se levantar contra ti, irmã Naí, não é os mundanos, não é os incrédulos, muito pelo contrário. Os incrédulos, muitos deles vão se rever na tua música. E Deus vai poder convertê-los, vai poder abençoá-los através da tua voz. Quem vai realmente te perseguir, quem vai realmente te incomodar, são aqueles que fazem parte do mundo gospel, tanto no Brasil como em Angola. Começou no Brasil. A cautela, aguarde, muito em breve em Angola e diversos outros países acontecerão. Sabe por quê? Porque um ministério levantado por Deus, atrás levanta-se sempre uma legião de inimigos, adversários e opositores. Mas Deus é contigo. E a glória dele vai se manifestar dia após dia na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Falou convosco o jovem de boa índole, o pai da motivação. Um forte abraço para todos vós. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Partilhem este vídeo. E espero estar convosco até o próximo vídeo. Um forte abraço. Estamos juntos.